estamos de volta e vamos falar agora sobre futebol. Bom, tá sabendo aí, teve a rodada aí do final de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol. E eu quero saber com o Flávio o que aconteceu, o que mudou, o que não mudou. Não aconteceu, nossa senhora. Conta as novidades pra gente. Bom, novidade, que não é novidade, o Flamengo perdeu de novo. Brincadeira à parte. O Cruzeiro é mais líder do que nunca, ganhou mais uma, vai se distanciando na tabela de classificação. O São Paulo perdeu para a Chapecoense e o Flamengo, agora é sério, perdeu de 4. O Flamengo foi goleado e a gente vai começar mostrando os gols da vitória do Internacional sobre o Flamengo, o jogo em que o Internacional resolveu fazer uma homenagem ao Fernandão, todo mundo lembra, grande líder do Inter e que morreu recentemente. Então a gente começa mostrando os gols da rodada com a vitória do Inter sobre o Flamengo e com a homenagem ao craque Fernandão. Antes da bola rolar, homenagens àquele que com ela fez história com a camisa colorada. O ídolo Fernandão imortalizado. A mulher do jogador recebeu uma camisa do Inter das mãos de Alex e Índio, companheiros dele na conquista do Mundial. Torcedores com máscaras do capitão e aplausos durante um minuto de silêncio. Quando o jogo começa, a homenagem como ele gostaria não demora a acontecer. Jogada ensaiada e Rafael Moura completa para o fundo da rede. Gol dedicado ao eterno camisa 9. No final da primeira etapa, o Wellington Silva acredita na jogada, dribla e é derrubado por Chicão. Pênalti e cartão vermelho. Na cobrança, D'Alessandro amplia a vantagem. Cruzamento da direita e Fabrício pega de primeira. Daí pra frente, a torcida passa a gritar olé. E ainda tem espaço para mais um. Alex deixa o dele. Entre os rubro-negros, confusão. A torcida protestou contra o time que segue na lanterna do Brasileirão. O lateral André Santos foi agredido no estacionamento do estádio. O jogador teria saído separado do grupo para pegar uma van que o levaria para o aeroporto. Com os portões fechados para o público, o Atlético Paranaense derrotou o Criciúma na Arena da Baixada, em Curitiba. Marcelo fez o primeiro de cabeça. O Atlético foi punido por uma briga de torcidas no jogo contra o Vasco. E mesmo sem o apoio dos torcedores, definiu a vitória com Douglas Coutinho. Com o resultado, o time paranaense subiu para o 4º lugar na classificação do Brasileiro. Em Volta Redonda, no Rio, o Fluminense venceu o Santos com o golaço do argentino Conca. Ele acertou um belo chute por cobertura da entrada da área. Fluminense, 3º colocado do Brasileirão 1, Santos 0. É, situação bem complicada aí para o time do Flamengo, né? Bem complicada, né? O Flamengo hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro de Futebol, tem 7 pontos, há 2 partidas. Depois que a gente voltou da Copa do Mundo, 2 resultados bem ruins para o Flamengo, não pelo fato de ser resultado negativo, mas pelo fato de o Flamengo não ter apresentado nada de interessante para a sua torcida e para tentar reverter essa situação incômoda em que o Flamengo se encontra. E para piorar, ontem ainda esse caso de agressão aí ao lateral do Flamengo, enfim, situação do Flamengo, Marcelo. Não justifica a outra, complicada. Né? Mas não justifica essa agressão, não justifica a torcida não ter esse direito. Acho que protestar sim, mas agredir o jogador não, o jogador é profissional e tem que ser respeitado. Exatamente, só piora a situação do Flamengo, óbvio. Fatos como esse, né? Claro. Agora, a notícia boa assim, é que o Fluminense voltou ao G4, está lá na 3ª posição, o Atlético Paranaense também entrou para o G4, então quer dizer, para o campeonato ficar mais interessante, é bom que esses times não deixem o Cruzeiro se distanciar muito. Porque senão daqui a pouco a gente tem o Cruzeiro aí campeão. Campeão antecipado, né? Com várias rodadas de antecedência. Muito embora a gente ainda esteja na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, aí voltamos a falar do Flamengo, tem muito tempo ainda para o Flamengo se recuperar. Mas é bom que comece a tratar dessa recuperação o mais rápido possível. Até porque no próximo final de semana, se não me falha a memória, o Flamengo joga contra o Botafogo, um clássico do futebol carioca, e o Botafogo não quer deixar barato, não. Pois é, e Flávio, vamos falar um pouquinho agora de seleção brasileira. Tem alguma novidade? O técnico, já definiram? Porque tanto se falou de técnicos e dúvidas, e enfim, decidiram ou não? Bom, definido tá, pela CBF. Marcelo fez até uma brincadeira aqui nos bastidores. Chamaram de novo o Dunga, vai ter o Soneca, vai ter mais quem? A comissão técnica vai ser... Saiu o Zangado, entrou o Dunga. Entrou o Dunga. Falta o Atichinho, o Soneca, o Exato, Feliz. a Branca de Neve deve aparecer aí também, né? Brincadeira à parte, o Dunga vai ser oficializado amanhã, terça-feira, como novo treinador da Seleção Brasileira de Futebol, mas a CBF já divulgou que será mesmo o Dunga. Nosso comentarista da Record News diz aí o que pode mudar com a chegada do Dunga na Seleção Brasileira.
Fundamentalmente, o Dunga vai acabar com a bagunça. Não vai ter mais na geração Dunga, como aconteceu em 2010, ele não permitiu esse tipo de coisa, que aconteceu agora. Helicóptero de emissora de televisão descendo em pleno treinamento, interrompendo o trabalho da seleção brasileira. O Dunga trata todo mundo da imprensa igual, seja de rádio, televisão, jornal, e resgata a seriedade da camisa da seleção brasileira. Por exemplo, Dunga é um comandante, foi capitão da seleção brasileira. E com ele, capitão tem que ser capitão. Não pode ter medo de bater pênalti, como aconteceu agora em 2014. Muda totalmente a seleção e, taticamente, ele deve atualizar o time. Tomara que a mudança ocorra dentro das 4 linhas, né? Porque na comissão técnica, fora das 4 linhas, até agora a torcida brasileira não viu mudança nenhuma. Bom, o programa está acabando, mas ainda dá tempo da gente ver as últimas do esporte do dia. O Tupi venceu a Desportiva em amistoso realizado neste final de semana. O placar foi de 1-0. As duas equipes voltam a se enfrentar em outro jogo-treino que está marcado para a próxima quinta-feira, às 15 horas. O norte-americano Mike Noriega não vai mais enfrentar o capixaba Esquiva Falcão no boxe profissional. Mike quebrou a mão e não poderá lutar. Esquiva aguarda agora a divulgação de seu novo adversário. Deu Rio Branco no desafio de futsal deste final de semana. O time Capa Preta venceu o Vila Velha de virada. O placar foi 2-1. O jogo foi no ginásio Tartarugão. Ex-treinador do Vila Velhense e Serra e que dirigiu o Colatina no Campeonato Capixaba, Zinho Sarmento, é o novo treinador do Gel Laranjeiras. Ele assume o time serrano para a disputa da Copa Espírito Santo deste ano. Pois é, o programa chegou ao fim. Muito obrigada, Flávio. Bom início de semana, Mayra, para todos também. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Mayra. E obrigada a você aí de casa pela sua audiência e companhia aqui no Esporte Record News, o único programa de esportes diário da TV no Espírito Santo. A gente se vê. Tchau. Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Eu vou fazer de tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim.